E um levantamento feito pela empresa de consultoria Sense Company revelou que as doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti geraram um prejuízo de mais de 2 bilhões de reais em 2016 no Brasil. Bom, e para falar sobre o assunto, eu recebo agora a Vanessa Taixe, que é sócia fundadora da Sense Company e também professora do INSPER. Tudo bem, Vanessa? Obrigado pela presença. Boa tarde. Boa tarde. Bom, vamos lá. A gente está falando aí, então, de 2016. Nós vivemos agora essa crise, esse surto da febre amarela. Por que a gente diz aí, então, prejuízo de mais de 2 bilhões de reais? Esse estudo, na verdade, estimou o gasto associado às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Então, a gente falou aí em 2016 de dengue, zika e chikungunya. Uma boa parte desse gasto é relacionado ao combate ao vetor, então mais ou menos 65%, que dá 1,5 bilhão, foi destinado ao combate ao vetor, que são repasses feitos pelo governo federal aos estados e municípios para que implementem as ações de combate ao Aedes aegypti. Uma outra parte disso, mais ou menos 16%, são relacionados aos gastos diretos para tratamento dos episódios dessas doenças e mais ou menos 19% relacionados a custos indiretos, que são perdas de produtividade decorrentes de afastamento do trabalho para tratamento dessas doenças. É considerado um valor alto e ele pode ser ainda maior? Isso, é um valor alto já, 2,3 bilhões é a nossa estimativa, e é uma estimativa conservadora, porque a gente deixou de considerar alguns dados que ainda são incertos. Então, por exemplo, o impacto dos casos de síndrome congênita do Zika vírus, por exemplo, os casos de microcefalia ainda não foram incluídos nessa estimativa. São gastos de longo prazo, a gente ainda não tem uma certeza de como vai ser a evolução natural dos casos dessas doenças, mas a gente sabe que é esperado um impacto grande. E, além disso, por exemplo, gastos dos estados e municípios adicionais aos repasses do governo federal não foram considerados pela dificuldade de diferenciar o que são gastos diretos dos estados e municípios dos gastos relacionados aos repasses federais. A gente tem até uma lista aqui por região, uma estimativa do impacto devido a essas doenças causadas aí pelo Aedes aegypti. Por exemplo, aí na região sudeste, né, no combate ao vetor, um gasto de 487 milhões. Já na região sul, 128 milhões. Aí a sudeste aparecendo no topo da lista e a região sul mais abaixo. Nos custos, a gente também tem dados aqui em relação aos custos médicos diretos. Na região sudeste foram 110 milhões, na região sul 9,1 milhões. E esses custos indiretos, que aqui na região sudeste foram de 180 milhões e na região sul de 15,1 milhões. Dá para a gente dizer que faltou programação, faltou aí foi na verdade uma análise a curto prazo? A gente pode avaliar que todos esses gastos que a gente incluiu na nossa avaliação são gastos de curto prazo, né? A gente não fala de nenhum investimento estrutural que tenha um impacto esperado em longo prazo. São todos relacionados a um combate, ao controle desse vetor, né? E isso é o que eu acho que isso foi o que eu senti falta analisando esses dados, porque diante desse cenário, na verdade, a gente fica sujeito às variações naturais da incidência dessas doenças, né? E não existe nenhuma ação que a gente consiga antecipar que vai evitar esses episódios futuros. Então, a gente não fala de discussões, por exemplo, que a gente vê estudos correlacionando a falta de investimento em saneamento básico e uma maior incidência na verdade, uma maior proliferação do Aedes aegypti e, consequentemente, uma maior incidência dessas doenças relacionadas e transmitidas pelo Aedes. Então, esse tipo de discussão mais profunda eu sinto falta quando avalio esses números e até os investimentos que a gente consegue correlacionar ao combate ao Aedes. Agora, Vanessa, o que pode ser feito para que esse prejuízo ele não continue, né? Já que a gente continua vivendo aí surtos de doenças decorrentes aí ao mosquito, ao Aedes aegypti, né? O nosso estudo ele não se propôs a achar essa solução, que é uma solução complexa. A nossa ideia era levantar a magnitude desse impacto, exatamente para levantar a importância dessa discussão. Mas eu diria que a gente precisa fazer uma discussão além da questão do combate, do controle do vetor especificamente, da forma como a gente faz hoje, né? Eu acho que essas medidas vão ter que se manter por mais tempo, mas eu acho que a gente precisa ir além, exatamente para poder ter um plano de longo prazo para que em algum momento a gente possa deixar de ter esses gastos, né? Porque senão a probabilidade é que isso se repita anualmente e que a gente nunca possa parar de enfrentar essa situação. Então, eu acho que falta essa discussão de um plano de mais longo prazo e eu diria que a gente provavelmente vai ter que começar falando dessas questões de saneamento, de encanamento de água. Quando você fala que a população em muitos municípios não tem acesso à água encanada, por exemplo, você obriga essa população a estocar água. Água limpa, parada, é
perfeita para a proliferação do mosquito, né? Então, eu acho que esse tipo de relação e de estudo é importante para a gente poder ter um plano de longo prazo e, em algum momento, vislumbrar, evitar esses casos de doença. Uhum. É interessante também o detalhamento em relação aos estados, né? Minas Gerais, aí, por exemplo, foi o campeão aí de gastos, né? Perdas aí de mais de 320 milhões, seguido por São Paulo, 255 milhões, e aí o Nordeste, que foi a região mais afetada pela Zika, né? Somou 761 milhões. É isso. Essa relação entre os gastos e as regiões está correlacionada realmente ao número de casos de doença. E aí a gente vê que o Nordeste ainda tem um impacto estimado menor em função de não terem sido considerados esses gastos de longo prazo das infecções por Zika vírus. Quando a gente fez algumas estimativas que não foram publicadas nesse estudo, mas tentando estimar o impacto, por exemplo, de microcefalia, isso aumenta bastante o impacto do Nordeste nos gastos totais relacionados a essas doenças. Mas, por enquanto, como uma estimativa mais conservadora, em função dessa dificuldade de estimar a evolução natural desses casos, mas isso tem sido falado constantemente, sobre o impacto esperado desses casos para as famílias, né, que que se ausentam do mercado de trabalho, que têm gastos adicionais para cuidado dessas crianças e também o impacto até de longo prazo para a sociedade em função da incidência desses casos, por exemplo, de microcefalia. E existem outros estudos que podem já estimar até os prejuízos, as perdas aí decorrentes da febre amarela? A febre amarela eu desconheço estudos que já tenham buscado estimar isso. No nosso estudo especificamente, a febre amarela não foi incluída porque, na verdade, desde a década de 40 não se tem o relato do Aedes voltando a transmitir a febre amarela. Então, por isso, como a gente queria relacionar o impacto das doenças transmitidas pelo Aedes, a febre amarela não foi contemplada, mas existe esse risco, né, de reurbanização da doença ou de que ela volte a ser transmitida pelo Aedes e certamente isso vai representar um impacto grande para a sociedade. Mas eu desconheço algum estudo que já tenha mensurado isso. Tá certo, queria agradecer a participação aqui da Vanessa Taichi, que é sócia fundadora aí da Sense Company e também professora do INSPER. Obrigado, Vanessa, pela participação. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.